Olá, boa noite, tudo bem? Tô entrando aqui uns minutinhos mais cedo, só para eu ajustar a minha luz, os últimos detalhes aqui. Esperar todo mundo entrar. E vamos iniciar nosso projeto Purim com muito orgulho. Tô bem ansiosa para essa live de hoje, que tá iniciando aí o projeto 2020, né? Projeto Purim, onde a gente tem a oportunidade de conhecer várias histórias, tá? Tá bom assim a luz? Joyce já entrou aí, boa noite. Tá o pessoal que tá entrando. Então eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Purim pra gente receber nossa colega que tá lá na Itália, Jaque Greff. É muito prazer receber ela aqui, muito prazer receber você aqui, Jaque. Até porque, né, aqui horário de Brasília são 8 da noite, lá pra Jaque já é meia-noite. Então, assim, ela tá fazendo esforço para estar presente nessa live. Então, para mim é muito orgulho, muita honra estar recebendo ela aí nesse horário, né? Fica mais difícil para ela, mas ela topou aí estar junto com a gente, né? Então, o projeto Purim, ele vem para quê? Para consolidar para a equipe, o grupo de confeiteiras, principalmente aqui no Brasil e por que não no mundo. Muitas pessoas veem não vê a trajetória, só vê onde que a pessoa chegou, né? Histórias de sucesso, eu acho que sempre são boas para nos motivar, nos ajudar. Então, assim como a minha história, tem muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, com histórias maravilhosas, inspiradoras, motivadoras, que eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas a tomarem decisões, a permanecer no caminho que muitas vezes já estão, mas de repente por algumas dificuldades pensam em desistir, né? Então esse projeto ele tem o principal propósito incentivar as pessoas que querem mudar de vida, que querem ter uma transformação nas suas vidas e também unir, integrar as confeiteiras, porque às vezes você conhece o lado profissional dela e não conhece o lado pessoal, né? Então é bacana para que a gente possa se conhecer também um pouco mais. Então, como eu falei anteriormente, o projeto Purim ele tem esse propósito. E por que esse nome Purim? Porque Purim é aquilo que foi decretado uma maldição, que era para a morte, ele virou em bênção, né? Que virou aí para comemorar a vida. Então, esse é um dos motivos que nós temos dado esse nome no projeto, que é um projeto que vem aí para abençoar vidas. Então, Jaque já está aí. Muito obrigada, Jaque, pela tua participação. Deixa eu chamar aqui a Jaque. Ok, Jaque está entrando. Oi, Linda, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, o som tá bom aí, Jaque? Pra mim tá bom, e pra você, tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Jaque, um prazer enorme estar recebendo você aqui. São 8 horas aqui no Brasil. Eu sei que para você aí já é mais, né, horário estendido, já são meia-noite, né? Você tá aí com Isso, meia-noite aqui. e tá aí toda linda e nos esperando para estar participando dessa live. Muito obrigada. Prazer enorme receber você aqui e fazer a abertura desse projeto, né? Que eu pensei ele com tanto carinho para contar histórias e para mim foi um prazer muito grande ter estado com você pessoalmente, né? A gente se encontrou lá em Brasília, fizemos curso Sim, juntas. E hoje estou podendo conhecer um pouco mais a fundo da tua história e principalmente pela trajetória que se deu aí nesse tempo, né? De tudo que sim, discorreu até hoje. é um prazer para mim estar com você hoje, né? Uma pessoa que eu conheci, que a gente se deu bem desde o primeiro dia, né, Thaís? E com, assim, os projetos muito parecidos em Deus, principalmente. E é um prazer estar inaugurando esse projeto que eu creio que vai ser muito lindo, porque conhecer realmente, igual você falou, a vida pessoal, saber um pouquinho como que a gente concilia, né, essa vida de confeiteira com a vida pessoal, acho que é importante, não só as pessoas aprenderem a receita em si, que é muito importante, mas saberem um pouquinho como que é também o dia a dia, né, como que é na família. Eu achei muito interessante isso, parabéns, estou adorando participar.
Muito obrigada. Já aqui para a gente começar com a história, né? Enfim, com a história de vida da tua trajetória até a confeitaria, eu sempre vou conduzir aqui com algumas orientações para a gente poder ter uma sequência aqui na nossa live, ok? Eu vou pedir Ah, para legal. você me contar um resumo da sua história, assim, como que foi ela resumidamente, digamos assim, desde que você nasceu até hoje. Ah, eu não pensei desde que eu nasci. Eu tava já com um resuminho aqui, mais ou menos, mas Mas ir assim, nessa só linha falar assim, de ah, tipo, pensamento. nasci em tal cidade, Ah, tá, tá. entendeu? Assim, não, né? Pra gente também, que nós temos até uma hora que a transmissão fica conectada, né? Passou uma hora, Ah, sim. O Instagram nos corta, né? Uhum. Então tá, vamos começar antes então. Bom, eu nasci em Cascavel, Paraná, né? Tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu. E sempre assim vi minha mãe trabalhando, né, para sustentar eu e minha irmã. Já há muito tempo já meu pai não estava junto com a gente. E sempre vi ela trabalhando, sendo muito independente, e ela passou isso pra gente, né, pra mim e pra minha irmã. E eu nunca, Thaís, pensando antes, né, que eu ia contar depois, mas assim, pensando antes, eu nunca tinha ido bem, ia bem na cozinha, assim, sabe? Nunca pensei que eu ia seguir nessa carreira. Nunca foi uma coisa assim que eu falei, ah, eu vou planejar, é isso que eu quero. Não, nada disso. Eu pensava em mil e outras coisas, tanto que eu fui fazer faculdade de matemática, né? Na época, inclusive, eu pensava em fazer engenharia civil, mas até por precisar trabalhar, eu não podia fazer particular, que era período noturno, não tinha como fazer. E na pública que tem lá na minha cidade, né, que é Cascavel, Paraná, só tinha integral. Então eu falei assim, vou fazer matemática que é noturno para eu poder trabalhar, porque eu gostava de exatas, eu gostava de cálculo. Nada a ver, né? Nada a ver. E Aplica-se aí também. e aí eu passei no vestibular e fui fazer a pública sem pagar nada. E aí fiz a faculdade, comecei a dar aula já. Eu dava aula já no colégio particular lá da minha cidade, né? Já fazia um ano que eu dava aula e nisso eu já namorava com Ilha. E aí eu casei, né? E quando eu casei, aí Novinha, né? Fala a idade, revela a idade para nós. eu casei nova com 21. Com 21 anos eu casei. E aí ele tinha uma oportunidade de trabalho em São Paulo e logo a gente acabou indo para São Paulo. E aí eu parei de dar aula, né? Dava aula de oitava até terceirão, pré-vestibular. E aí eu parei de dar aula de matemática e fui trabalhar com vendas junto com ele. E aí, nessa morada em São Paulo, foi onde a gente começou assim, a se desbravar, sabe? Que a gente começou a ir para lugares que a gente nem conhecia, que a gente colocava no GPS, ainda nem era no celular, a gente usava, né? Ou nem era, parece que faz tanto tempo, mas usava o GPS lá no carro e colocava o endereço lá e ia sem conhecer nada, em São Paulo, enorme, né? Daquele cidade linda, maravilhosa, mas nossa, eu tinha muito medo, assim, no começo de lá. Nossa, eu fui parar em cada lugar já, assim, só de colocar o endereço no GPS, GPS mandava errado. Então, a gente morou, acho que deu 3 anos em São Paulo, trabalhando com vendas e com cursos de decoração de flores artificiais. E aí a gente trabalhava com isso, vendia o material e a nossa renda era dali. E aí foi onde a gente perdeu o medo. E morando em São Paulo, eu comecei a frequentar muitas cafeterias. E comecei a frequentar cafeterias, a gente começou a se interessar por café, por doces, para comer mesmo, né? Até o William tá ali, né? Ele também ama café e fez curso, tudo dessa parte de barista. E aí a gente começou a se encantar por essa parte. E a minha irmã, nessa época, que ela é mais velha do que eu, ela já fazia bolos já há alguns anos por hobby. Ela é assim, se você for, ela tem uma biblioteca gigantesca. Todo livro de confeitaria ela ia lá e comprava. E começava a fazer os testes e tudo. E ela já fazia bolo em casa, para família, tudo. E como a gente já sabe como funciona, os amigos começam a pedir, os parentes começam a pedir, e ela começou a fazer bolo para vender também.
E aí ela trabalhava em casa, tinha o ateliê dela em casa. E a gente amava todas as receitas dela. E aí eu com essa, que eu gostava de cafeteria e tal, e ela com essa parte de bolos e doces, a gente se juntou e decidimos abrir uma cafeteria e confeitaria lá na minha cidade, em Cascavel. A gente, nossa, planejou tudo, ficou lindo o lugar, muito aconchegante. Eu fui para cuidar mais da parte da frente de atendimento administrativo, essa parte, e ela seria para cuidar mais da parte ali da produção, da confeitaria, né? E aí a gente começou a entrar nesse ramo. Eu comecei a participar também, era bem pertinho da associação comercial ali. E eu comecei a participar da SIC, lá das reuniões dos empresários. Eu comecei a entender um pouco sobre o mundo, né, do empresário e estudar um pouco mais. E aí conseguimos fechar assim empresas com coffee break e eventos e tinha vezes que a encomenda era muito grande, eu tinha que ajudar na cozinha. E aí eu comecei a aprender com ela. Então eu passei de atender só na frente, né, na parte dos cafeterias, da cafeteria em si, e comecei a ir para a cozinha. Por quê? Porque sabe, quando tem um evento grande, você sempre precisa de alguém. E aí eu fui pra cozinha, minha mãe foi pra cozinha, o William foi pra cozinha. Família toda. Todo mundo foi parar na cozinha. E aí a gente fazia tanto doce como salgado, mas eu sempre gostei mais do doce. Tanto assim de comer, eu sou uma formiga. Então eu sempre gostava de ajudar no doce. Minha mãe ajudava no salgado e eu ajudava nos doces. E bolo, essas coisas. E aí foi onde eu comecei. Foi minha irmã que me iniciou nessa carreira, né? Comecei ali. Depois de um tempo, meu cunhado foi transferido para Foz do Iguaçu, e aí a gente teve que desfazer a sociedade, e também, assim, a gente passou por uns momentos bem difíceis financeiramente na empresa, sabe? Bem complicado. E aí juntou com. E eu tava grávida, aí já tava grávida do Foi que Davi, ano, Jaque? 2015. Aham. 2015. A gente ficou 2 anos aberto o negócio, né? De 2013 a 2015. Em 2015, meu cunhado foi transferido para Foz do Iguaçu e aí eu ia ficar sozinha. Não tinha como, né? Ficar sozinha. Aí eu tava grávida, aí a gente já tava com alguns problemas assim de. Primeira empresa, muita coisa que você não sabe ainda lidar. Eu cheguei a ter 10 funcionários. Só que, ao mesmo tempo que foi crescendo, eu não tive estrutura de planejamento para continuar, sabe? E Aham. aí, assim, foi a primeira empresa, errei um monte, aprendi um monte, né? E aí aconteceu que eu grávida, falei, eu não vou continuar sozinha, não. Aí decidi fechar. Aí fechei, né? E minha irmã foi pra lá e daí dividimos as coisas. Ela continuou, abriu um ateliê lá também, só que ela atendia também mais em casa. Carol, um beijo, Carol, Ah, minha um amiga. parente sua. Ai, que saudade. E aí a gente ficou assim, separadas, e aí eu tava grávida em 2014, né? Final de 2014 ali o Davi nasceu. E 2015, início com o bebê pequeno, e eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Não vou fazer nada. Vou ficar em casa, só cuidando do bebê agora. Aí o William foi trabalhar em outra coisa, que ele sempre foi da área de vendas, foi trabalhar numa empresa. E eu fiquei em casa, e aí passou ali os 3, 4 meses, e aí eu comecei a fazer os bolos em casa. Aí eu comecei a fazer em casa, e daí chegou o momento que eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu não vou ficar em casa, porque assim, na cafeteria eu saía de casa, né? Então eu ia até lá, trabalhava lá. E aí, com o bebê pequeno, tudo, foi a primeira experiência de fazer bolo em casa mesmo, sabe? Aí eu falei, não, eu vou trabalhar fora. Aí eu lembro assim que eu pedia para Deus o emprego dos sonhos, né? Aí eu coloquei uma listinha assim, e eu nas minhas orações pedia, bom, eu preciso trabalhar num lugar que não fique o tempo inteiro dentro do lugar, tipo um escritório fechado. Eu preciso, porque a gente tinha um carro só e o William trabalhava com o carro. Eu preciso que a empresa forneça um carro. Eu preciso ser uma lista bem possível. Aí eu coloquei a minha listinha pra Deus. Eu falei assim: não, Deus, eu vou colocar minha listinha aqui e vai dar tudo A certo. minha humilde lista. Bom, sim. Aí eu fiz aquela lista. Eu falei: não esperava assim tanto, sabe? Mas você acredita que Deus me mandou bem o emprego que eu queria. E aí eu tava Sério? trabalhando numa Tava empresa. todos os quesitos da lista? Sim.
Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que ir, né? Porque eu não queria ficar longe do Davi, imagina, ele pequenininho, e eu não queria ficar longe dele. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar, e trabalhei, acho que deu 4 meses nessa empresa para dar como se fosse uma assessoria da parte de confeitaria que eles estavam montando, e aí tinha que visitar os clientes, apresentar os produtos de confeitaria novo, e aí eu comecei a sair de Cascavel, eu tinha que pegar BR com o carro, aí eu já não fiquei agoniada, porque daí eu saí, não sabia, meu Deus, mas se o Davi precisar de mim, e eu, assim, eu sou muito ligada a ele mesmo, e a confeitaria foi o que me fez, assim, realmente escolher a confeitaria por poder ficar mais perto dele, sabe? E aí Aham. eu peguei e falei assim, Deus, eu sei que é o emprego que o Senhor me deu, que eu pedi, mas não tá certo, isso aqui eu não tô gostando. Aí, um dia eu tava bem cansada, assim, aí eu parei num. E essa história é bem incrível, assim, sabe? Eu falo assim, olha, pra quem tem fé, acha que às vezes pensa, é capaz, não é verdade, mas é verdade, gente. Parei pra tomar água no salão da minha amiga, porque eu visitava os clientes na rua. E aí eu falei assim, Aham. não vou comprar água, tô sem água aqui no carro, vou parar ali pra tomar água. Tava um calor, um calor. Aí parei lá, conversei um pouquinho com ela, e daí tinha uma senhora sentada fazendo a unha, que eu nunca tinha visto na vida. E eu nunca fui, assim, de falar muito da minha vida, sabe, Thaís? Aham. Nem para as pessoas, assim, nunca fui de contar essa parte mais pessoal, nada. E aí, essa senhora tava lá e ela me apresentou. Ela falou assim: essa senhora aqui, ela é uma pastora, né? Daí eu falei assim: que legal, né? Aí ela me apresentou tudo. Beleza, eu continuei tomando água, daí estava quase indo embora. Aí ela falou assim: a senhora falou pra mim: posso fazer uma oração por você? Daí eu falei assim: pode, pode, né? Se for rapidinho, que eu tô trabalhando, mas pode. Ai, com E aí, pressa. aí ela foi, fez uma oração e eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E nessa oração, ela começou a falar. Eu nunca tive essa mulher na minha vida, Thaís. Assim, ela Aham. começou a falar um monte de coisa e falou, assim, entre essas coisas, que esse emprego que eu estava trabalhando não era onde onde eu ia ficar, que Deus ia abrir outra porta para mim. E começou a falar umas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E que ela Quem que falou muita contou pra coisa. ela? Ela falou muita coisa. Eu nunca mais encontrei ela, nunca mais encontrei ela. Mas assim, ela falou muita coisa e uma das coisas e tudo assim que ela falou foi se cumprindo, sabe? Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa e as coisas foram acontecendo bem do jeitinho que ela falou. E eu consegui começar a formar turmas. Isso também foi Deus que tocou no nosso coração, né? Porque a gente estava procurando algo para fazer. O William tinha saído do emprego e foi procurar algumas pessoas e não tinha dado certo. E aí eu já estava daí trabalhando em casa, né, só com bolos. Já tinha saído do emprego, estava trabalhando em casa e as pessoas sempre elogiavam meus bolos, tudo no Facebook, principalmente, né? E algumas pessoas começaram a pedir para aprender, né? Para aprender. Falei assim, você não ensina, eu queria tanto aprender. Mas pessoas assim que nem eram da área, sabe? Pessoas que não eram profissionais. E aí aquilo, Deus assim me mostrou que era um caminho a seguir. E aí deu certo a gente começar a ensinar. E assim, eu comecei focado realmente em iniciantes, né? Em pessoas iniciantes, mulheres que querem fazer para fazer em casa, para família. E nisso foram vindo as profissionais depois também, porque foram me conhecendo. Mas assim, muito de início, principalmente no primeiro ano, eram mais pessoas que independente, sabe? Ou que queriam iniciar na confeitaria, ou que faziam por hobby. E eu deixava isso bem claro nos meus cursos, que eu sempre ia trazer receitas que eram práticas, receitas que qualquer pessoa poderia reproduzir em casa, claro, com técnicas profissionais, para ficar legal, para Sim. ficar gostoso, mas coisas assim práticas. E eu acho que o pessoal foi gostando. E assim, a primeira turma eu não vou esquecer nunca. Eu nunca imaginei, nunca imaginei. Eu fiz uma turma, divulguei, né, um tempo, e eu consegui fechar com 87 alunos. Meu E Deus, assim, muita gente. muita gente. Eram 3 dias de curso, 3 dias de curso que eu fazia, ensinava massa, recheios, montagem e decoração. Eram cursos demonstrativos, né? Eu comecei a dar cursos práticos só depois, bem depois. Até depois que eu me especializei mais, né? Que eu fui para os cursos práticos. Mas a princípio eram cursos demonstrativos. Eram 3 dias de curso.
e eu fazia turma manhã, tarde e noite. Então, eu tinha manhã, tarde e noite. Com criança Isso pequena. foi... Ah, sim, detalhe, o Davi sempre no carrinho, sempre junto. Era eu, o William e o Davi, né? Então, assim, Ó, o William ele te corrigiu, bebezinho... 89, viu? Ah, o William corrigiu, 89, então tá. E essa primeira turma foi uma resposta de Deus, assim, que era esse o caminho. E aí ele realmente deixou a área dele e veio me ajudar, porque é impossível fazer sozinho. Acho que você também já sabe, né? A gente sempre precisa de alguém por trás, alguém do lado para ajudar, né, em tudo que tem no curso. E aí foram, deixa eu ver, foi 2016 que eu comecei a dar aula, né? Então, setembro de 2016. E aí, 2016, 2017, 2018 foi onde eu trabalhei muito com turmas. 2018, acho que no final de 2018 que eu comecei as primeiras turmas práticas. Mas eu trabalhei praticamente 2 anos só com turmas demonstrativas e viajei 7 estados. Já fiquei mais de 30 dias fora de casa, Quase. né? De 30 E corrido. eu, sim, 30 dias corridos já fiquei. Ou até mais. A gente foi uma vez para o Nordeste, né? E ficamos lá, acho que mais de 30 dias. Fiz 4 turmas lá. E aí, o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, já fui. Tenho várias turmas, tive várias turmas. Santa Catarina e Paraná, que era o meu foco, né? Paraná e Santa Catarina, que é onde eu tenho mais alunos. Mas já fui em São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco. Ai, nem sei. Um monte de gente. E um beijo pra Joyce também, que tá aí. Um beijo, Joyce. E aí foi assim, e hoje assim, eu tenho cadastro dos meus alunos, que tenho mais de 5.000 alunos presenciais nessas turmas aí. Foi assim, uma coisa muito incrível que aconteceu na minha vida, com uma confeitaria simples, prática, né? Meu foco não eram realmente os profissionais da área, eram realmente as pessoas que estavam iniciando. E muitos depoimentos eu tenho, muitos, até no meu Facebook, tem muitos depoimentos de pessoas que nunca tinham feito bolo e depois começaram a fazer, começaram a ter uma renda extra. E foi me encantando, sabe, com isso. Só que assim, nesses 2 anos foi bem difícil pra gente, assim, porque a gente viajava muito. O pessoal via, né? Ah, viaja, que bom, não sei o que, mas ninguém sabe toda a parte por trás, né? Que é complicada. Sim. Não ter parada, não ficava em casa. Eu, o Davizinho e o William vivia praticamente em hotel, né? Ah, Joyce, um beijo, a gente se vê por aqui. E foi assim. E aí, mais de 5.000 alunos dessa maneira, né? Então, e assim, ó, para a gente seguir assim o itinerário aqui das nossas questões, né? Qual que era, Uhum. então, o teu problema, assim, que realmente fez você guinar, né? Dar essa virada que se contou em um resumo, a gente já, né, sabe que você trabalhava com aulas, era professora, mas assim, como que você se sentia no momento que você teve que fazer essa escolha, né? Na verdade, foi meu filho, né? Eu escolhi ficar perto do meu filho. Então, assim, eu até fui trabalhar para uma empresa, mas eu tinha que cumprir horário, eu tinha que, né, obedecer ali as regras, tudo certinho. E aquilo, não sei, eu ficava agoniada. Eu demorei para engravidar do Davi, então, a partir do momento que ele nasceu, ele era tudo para mim, ele é tudo para mim. Foi aquela decisão. Se eu for trabalhar numa empresa, eu vou ficar ali presa a esse horário, vou ter que cumprir isso, vou perder essa fase do meu filho que eu não queria perder. E aí eu falei assim, não, a confeitaria se encaixou, que foi ali em 2015 realmente, né, que eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer mesmo, vou me especializar na confeitaria, porque é onde eu posso ter uma renda extra, ajudar a renda da minha família, né, trabalhando em casa ou tendo um ateliê, enfim, e podendo estar com ele ali, né, me puxando nas minhas pernas e é assim mesmo, né. Hoje mesmo eu tava fazendo uma decoração de um bolo aqui, depois eu vou postar uma foto, e ele vinha toda hora. Mamãe, não sei o que, mamãe, não sei o que, mamãe, não sei o que. Deu. Ai, meu Deus, Davi, deixa a mamãe terminar, pelo amor de Deus.
Mas assim, isso já são 5 anos, né, que eu vivo. Sim, Então, desde que ele sim. nasceu, Mas é no que meio dos a gente bolos. que tem, a gente que tem família, né? Eu também tenho os filhos e agora trabalhando em casa, então assim, eles não conseguem entender. Vamos supor, você está numa aula, mas é uma aula online, né? Aí você chega ali, mãe, não sei o que, eu falei, sim, filho, a mãe tá numa aula agora. Ah, numa aula? Numa aula, mas é aqui pelo computador. E para eles não existe essa diferença, né? Mãe é mãe em Sim, qualquer lugar, sim. principalmente em casa. Nossa, Cakes da Mari, eu só interromper. Um beijo pra você, minha aluna de Recife, olha só. Que faz até hoje meu chantininho que eu ensinei. Ai, Que que legal, legal, né? gente. Olha Aham, só, muito que legal. legal, muito legal. Beijos, cake da Mari, né? Aham. Aí, já que outra coisa, Hum. como que, então assim, só para ressaltar, né? Você conheceu então a confeitaria através da tua irmã, isso? Porque a pergunta seria como que você conheceu a confeitaria e como que você decidiu dar esse voto de confiança para essa área, né? Sim, através da minha irmã, até ela tem um Instagram, Cantinho das Delícias, que ela tem um ateliê em Foz, né? E ela atende lá em Foz do Iguaçu. Foi através dela que eu comecei. Ela começou por hobby, né? Por hobby, por realmente gostar de fazer. E depois também foi se profissionalizando e eu conheci a confeitaria através da vida dela. Eu conheci, tive o prazer de estar lá com ela, né? Ontem eu ministrei uma turma de bolachas lá com ela em Foz, né? É verdade, você foi no Super ateliê dela, bacana. né? Exatamente. E outra coisa, eu queria que você me contasse um pouco sobre as suas dificuldades no começo, né? E assim, nessa mudança, nessa migração de profissão, quais foram as dificuldades, as principais dificuldades que você encontrou nesse caminho? Por que que essa pergunta é importante, Jaque? Porque a Uhum. gente que passou e que viveu essa migração sabe, né? Porque é diferente de uma pessoa que escolhe essa profissão, vai lá, já estuda ou faz uma faculdade já na área de gastronomia, vai se especializando, as coisas vão acontecendo, né? Já diferente de Sim. alguém que já tem uma profissão estabelecida, já está na fase adulta e de repente, pã, mudei, né? Quais são as É. principais dificuldades que você enfrentou nessa mudança? Ah, é assim, eu acho que nunca liguei muito, na verdade, que assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é difícil alguém que consiga, assim, me desanimar, sabe? Então, a partir do momento que eu decidi, eu não liguei muito. Mas, por exemplo, uma coisa que vai acontecer com muita gente, que muita gente que é um pouco mais sensível, porque eu sou bem, assim, firminha, assim, no sentimento. Então, assim, é difícil a pessoa conseguir me derrubar, assim, sabe? Mas, por exemplo, só uns comentários. Ah, mas o que que você faz? Você faz bolo, você é boleira, mas você não. Nossa, mas você vai estar na faculdade, é, né? Você não vai. Faz um mestrado, vai dar aula na faculdade, você vai ter uma profissão. Tipo assim, como se confeiteiro não fosse uma Menosprezando, profissão. né? É, Menosprezando a assim, profissão. sim, eu vivi muito isso, né? Até da família mesmo. Até Aham. da família. Eu falo assim, minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo, mas até hoje ela tem um negócio na cabeça dela que ela fala assim, minha filha, se não der certo, olha, se teus cursos não der certo, mas você termina, faz alguma faculdade e faz um concurso que você é muito inteligente. Tipo, não, ela não fala por mal, mas assim, muitas pessoas falam mesmo. E para pessoa que às vezes é mais sensível um pouco, isso pode desmotivar, né? A pessoa pode falar assim, ai, mas o que que eu vou falar? Vou falar que eu faço bolo, que eu sou boleira? E na verdade eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí. Muitas pessoas às vezes perguntam para mim, que não me conhece hoje, né, digamos assim, aonde eu cheguei na confeitaria, mas também nem importa isso. Mas enfim, a pessoa pergunta: o que que você faz? Ah, eu sou confeiteira. Antes eu falava assim: eu faço bolos. A pessoa: você Aham. faz bolo? Sim, faço bolo. E Aham. pronto, sabe? Eu não ligo muito, eu não tenho esse preconceito, mas existe muito ainda. Mas com esses negócios dos reality show, essas coisas assim que têm sido apresentadas no Brasil, isso tem mudado um pouco, né? As pessoas têm aberto um pouco mais os olhos. Eu acho que seria mais essa parte, de um pouco de discriminação, assim, mas que pra mim não fez diferença nenhuma. Eu percebo que tem mudado sim a cada dia, graças a Deus, né? Existia, eu era uma que tinha um grande preconceito e no fim me tornei uma boleira aí também, né? Viu só? Ai, Não gente, fala não, que a confeitaria te pega. viu só?
Outra coisa, Jaque, quais foram os resultados, né? E quais foram as transformações que você teve, ou que a confeitaria trouxe para você na vida? Na vida pessoal, eu acho que assim adoçou realmente a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada, de poucos amigos, assim, não que eu não conseguia fazer amigos, eu consigo fazer amigos, mas eu não sei, eu era mais fechada. Acho que a confeitaria me trouxe até. Sabe quando você. Porque eu não tinha assunto. Às vezes, sabe quando tá aquela rodinha de mulher? E aí uma começa a falar. Ah, eu passo a roupa do meu filho assim. A outra, eu faço arroz assado. E aí eu não tinha esse assunto, porque como eu via sempre minha mãe trabalhando fora e não tendo muito tempo para cuidar da casa, eu queria ser igual. Tipo assim, eu queria ter uma profissão e pensava que tinha que ser daquele jeito ali. E com a confeitaria entrando na minha vida e também com o filho, né, que eu acho que também transformou, né? Mas eu comecei a ter esse assunto, comecei ai, então, o bolo, o recheio. E aí eu fiz muita amizade, né? Porque acaba você tendo assunto com as outras mulheres, principalmente, né? Que no Brasil, inclusive, é uma diferença, né? Aqui da Itália, muitos homens trabalham aqui nessa área, mas no Brasil a maioria é mulher. E aí de ter esse assunto com a amiga, de ter essa relação assim com a comida. Isso me trouxe muita amizade, sabe? Você ter o assunto para conversar com qualquer pessoa. Eu acho que a comida realmente ela aproxima as pessoas, seja o doce ou seja o salgado, ela aproxima. Então, eu acho que isso foi a diferença maior para mim na vida pessoal. Então, a transformação maior foi então de você se ver como mais, digamos assim, mais facilidade de se enturmar. E essa foi a maior transformação que você percebeu em você? Sim, né? De certa forma, digamos assim, adoçou mais a minha personalidade, né? Deixou minha personalidade melhor, mais doce, mais amável, mais amigável, nesse sentido. Aham, ok. E o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que fosse possível acontecer depois que você se tornou uma confeiteira? Eu acho que tá aqui, né? Morando fora, na Itália, conhecendo pessoas assim, igual eu falei, esses dias eu tava falando. Ah, foi quando eu fui pro Brasil agora, né? Que estive em dezembro no Brasil, tive turmas lá. E graças a Deus fechou muito rápido, assim, as turmas. Quando eu abri, em uma semana eu fechei as turmas. E, e aí, quando eu fui falar um pouco com as minhas alunas lá, eu falei para elas, né? Eu falei assim, olha, todo o investimento valeu, uma por eu estar hoje, né? Usando essa doma aqui. Linda, né? E Isso aí é uma conquista muito grande na tua vida. sim, e. Ai, o que aconteceu? Ah, Conta um voltou. pouquinho o que que você mostrou a Doma, conta o que que é a Doma para quem está assistindo aqui ou quem ainda vai assistir. Ah, sim. Essa aqui é porque agora eu sou membro, né, da Federação Internacional de Pasticceria, Gelateria e Chocolateria, que é a confeitaria internacional, né? Então, isso aqui te permite participar de mundiais, de campeonatos, te permite representar o Brasil fora, né? Então, eu sou hoje uma representante do Brasil, posso participar de competições, posso levar o nome da federação junto com o meu trabalho, né? Então, Que isso para lindo, mim é uma né? grande conquista. Parabéns. Obrigada. E assim, conhecer pessoas que eu, nossa, nem imaginava um dia conhecer, sabe? E da área de confeitaria, pessoas que eu admirava muito, né? Pessoas que eu assistia e pensava assim, nossa, e de repente ali, né, aqui na Itália, você tá ali do lado da pessoa. Oi, tudo bem? Então, assim, foi pra mim um sonho realizado mesmo profissionalmente estar aqui, sabe? Foi uma coisa que eu nunca imaginei estar fora do Brasil e ainda poder trabalhar na minha área, né? E foi a confeitaria que te levou para a Itália? Não foi a confeitaria, na verdade, assim, é um sonho também que o William tinha, né? Já há algum tempo. Mas é um sonho do meu marido, então eu acabei embarcando nesse sonho junto com ele. E tanto que quando eu decidi vir, eu não tinha nada certo para trabalhar como confeiteira aqui ou para dar aula aqui, né? É, e aí eu falei para ele, falei assim, não, se eu ver que é muito difícil, tudo,
eu trabalho outra coisa, ou trabalho numa confeitaria, ou enfim, no que tiver. Quando a gente decidiu vir para cá, a gente veio sem restrição nenhuma. Né? A gente vai trabalhar no que tiver, no que aparecer, e é isso aí que a gente vai fazer, porque a gente queria viver essa experiência de morar fora. E de fazer também a cidadania dele, né? Que ele tem o direito, e aí a gente decidiu vir. Mas claro que eu fui tentando direcionar tudo para minha área, e foi muito rápido, assim, graças a Deus, assim, quando fala que é de Deus, né? As coisas vão se encaixando, e as portas vão abrindo, e conheci a Cris, né? Que você também vai vir para cá. E o dia que... Ah, inclusive, já, então, desde 2016 que eu dava aula, né? Desde 2013 que eu trabalho com confeitaria, mas em 2016 eu comecei a dar aula. E naquela senhora que fez aquela oração, ela falou para mim naquela época, ela falou assim, você tem passaporte? Eu falei, não. Ela falou assim, então passa teu passaporte que Deus vai te levar para fora do Brasil. E você vai viajar muito, muito. Você acredita que eu esqueci de fazer o passaporte? Então, passou o quê? Foi em 2014, foi 2015, né? 2016 eu não fiz passaporte, 2017 eu não fiz passaporte, a gente começou a comentar de vir e tal, de ter essa experiência, mas não fiz. Eu fui fazer o passaporte em 2018, que daí a gente começou realmente quando eu falei assim, William, a gente não fez o passaporte, você lembra que a mulher falou pra gente? Ela orou e falou assim, faz o passaporte, porque é um passo de fé, né? É aquele passo de fé que você faz e realmente eu falei assim, não, vamos fazer o passaporte, mesmo que não tenha nada certo, porque é aquele passo de fé. E aí foi assim, né? Deus me trouxe para fora do Brasil e tô vivendo uma experiência incrível, consegui trabalhar na minha área e já tô falando italiano. Eu peguei primeiro, segundo curso, eu peguei tradutora, porque eu já tive italianas já desde o primeiro curso, né? Eu tive brasileiras nos dois primeiros, que foram os que mais tiveram brasileiras, mas depois já comecei a ter praticamente só italianas no curso e uma outra brasileira. Mas primeiro e segundo eu peguei tradutora, aí já estudando italiano. No terceiro curso era para ir a tradutora. Só que ela teve um problema e não pôde ir. Ai, Pensa, meu tive que Deus. me virar sozinha. Tive que me virar sozinha. E ali foi o que a gente fala O assim, o próprio povo. destravar da língua. Foi. Claro que eu falei tudo errado, né? As alunas morreram de rir da minha cara. Mas elas me trataram super bem e viram que eu tava me esforçando para falar, me ajudavam. Só que assim, a gente conseguiu se comunicar. Eu e o William, né? Ele me ajudando também. Foi muito legal, porque assim, elas me ajudando a falar e eu ajudando elas a aprender as técnicas. E ali no terceiro curso foi o destravar do italiano. Aí eu perdi a vergonha, porque eu tinha vergonha, porque a gente fica com vergonha às vezes de falar alguma coisa errada, não conjugar o verbo certo. Aí eu perdi a vergonha, agora, mesmo que eu falo alguma coisa errada, eu não tenho mais vergonha, agora eu já me viro sozinha no italiano. E agora, não sei se você viu, né? Consegui fechar ali o Sim, curso e para. meus parabéns. Você tinha comentado alguma coisa esses dias atrás, né? E eu estou muito feliz ali pela tua conquista, mais uma delas. E Deus Uhum. abençoe, vai ser muito, muito bom, né? Agora eu parti para a terceira língua, né? Meu Deus, tô com medo do inglês, não sei Pois nada. Mas e é só assim que a gente se vira e aprende rapidinho, né? Eu lembro da época que eu morei na Suíça, eu tinha uma amiga que ela era lá da Iugoslávia, então você imagine, né? Ela fazia curso de alemão comigo, ou seja, as duas não falavam nada de alemão. E ela Nossa, falava italiano porque a mãe dela morava na Itália. E a gente entende até com facilidade, mas para falar não é a mesma coisa, né? não. E aí era um sarro, então, mas assim, né? É assim que a gente se vira. Então eu lembro que rapidinho, 2, 3 meses, você já pega a língua, porque você sabe que ou fala, não tem outra Uhum. saída, né? E aí, assim, eu fui decorando as falas principais ali que eu precisava falar, das técnicas e tudo. E aí foi onde, igual o William falou, eu me sentia travada porque ele já falava um pouquinho melhor que eu. Então, sempre que ia nos lugares, eu deixava ele falar. Ele Aham, falava, mais ele falava. fácil, né?
E aí, na sala de aula, igual ele falou, eu me sentia tão segura ali naquele ambiente que foi onde eu consegui me soltar e falar. Então, assim, foi pra mim ali o destravar pra conseguir começar a falar, sabe? Que legal, Jaque. Jaque, outra coisa, para as pessoas que têm assim, colocam assim muitos empecilhos, né? A gente sabe assim de pessoas que têm talentos incríveis, né? Assim, uma coisa que eu gosto de repassar para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, é que assim, Deus disse para nós que nós temos todos os dons, não é mesmo? A gente tem que aprender a desenvolver, assim como a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a caminhar. Assim é para Sim. qualquer técnica que a gente possa e busque querer aprender, né? E aí eu vejo que muitas pessoas têm talento, mas elas colocam empecilho. Ai, mas é difícil para vender. Ai, mas é difícil porque eu não tenho tempo. Ai, mas é difícil porque eu tenho criança pequena. Então, assim, a gente Uhum. tem, assim, vê muito em comum nas profissionais que venceram, né? Que estão hoje em destaque, mas que conseguiram, digamos assim, enfrentar todos esses obstáculos, que é a Sim, falta de tempo, que a gente tem que ser multifuncional, né? Cuidar de criança, sim. periquito, papagaio. Lavar E, roupa, cuidar de criança, fazer bolo, a massa tá assando, você tá arrumando a casa, é assim mesmo. e aí a questão de dificuldade, como colocar o teu produto no mercado, seja ele um bolo, seja ele uma bolacha, um biscoito, seja ele um curso, né? Essas dificuldades, você viu isso muito maiores, as dificuldades do que as oportunidades? Olha, eu assim, Oi, Aline, a Aline tá entrando aí. Oi, Aline. eu sempre, no começo, não é fácil realmente, igual eu sempre falo para as minhas alunas, até você formar a clientela, porque assim, eu trabalhei só com encomendas, não fui direto da aula, né? Porque hoje tem muitas pessoas que estão se formando e não passam por esse período de trabalhar com vendas, com encomendas, já vão direto da aula, por exemplo, e não tem essa experiência, né? Mas assim, o que que eu fazia e o que que até hoje, assim, eu indico para todos fazerem? Primeiro, que é você tirar boas fotos, né? Eu acho que assim, não adianta nada você fazer uma coisa deliciosa e não ter a imagem disso, não ter aquilo para você mostrar. Então, a primeira coisa para quem está começando é fazer uma página no Facebook, no Instagram, tirar boas fotos, né? Colocar uma iluminação ou procurar, seja lá no seu jardim, não sei. Às vezes eu tô numa posição, eu falo, meu Deus, olha o jeito que eu tô aqui por causa de uma foto. Mas é porque aquilo ali é o registro do teu trabalho e é aquilo ali que você tem que usar para chamar a atenção de alguém. O primeiro passo é você chamar a atenção desse cliente através de uma foto, através de um vídeo que você deixa caindo aquele recheio gostoso, né? E depois também correr atrás. Por exemplo, eu trabalhei muito com bolo de pote no começo, sabe? Então, o que eu fazia? Quando eu estava em casa, né? Quando eu estava na cafeteria, a gente fazia, mas vendia ali na vitrine, né? Quem chegava, comprava. Mas a época que eu passei em casa mesmo, com a confeitaria em casa, eu tinha duas térmicas, aquelas com alça assim, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu fazia todos os recheios em bolinho de pote. E aí, eu comecei aí nas empresas, primeiro nas empresas que eu conhecia alguém, então, assim, horário de intervalo da empresa, ou sempre tentando alguém me permitir entrar na empresa, ou por quê? Porque eu enchia aquelas térmicas de bolo de pote. O William trabalhava com vendas, então ele me pegava, ele me largava numa empresa, ia atender um cliente, eu ia lá, vendia os meus potinhos e já falava, ó, minha página, meu trabalho, meu telefone, tinha um cartãozinho para entregar, entendeu? E aí, depois ele me pegava naquela empresa, me deixava em outra empresa, e aí aqueles potes que sobravam eu ainda passava no final do dia na casa dos parentes. Falava assim, ó, fulano, sobrou 5 potinhos aqui, eu preciso vender. E aí fazia isso. Então, assim, a gente fez muito isso, sabe? Para começar a divulgar na cidade, no bairro. E às vezes, igual eu falo para as minhas alunas, elas falam assim, ai, professora, mas esse recheio, ele tem um custo mais elevado, ou essa decoração, esse tipo de trabalho. E aí hoje eu faço a seguinte pergunta para elas, eu falo, mas você já pensou se o seu cliente é o seu vizinho? Às vezes o seu cliente pode estar no bairro que você não mora. Porque às vezes, por exemplo, eu já dei aula em periferia, então, por exemplo, você vai ensinar um bolo lá de pasta americana, um bolo que custa, né, muito.
é uma coisa que é fora da realidade da pessoa, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho legal de respeitar todos os profissionais, mas saber também que tem aquelas pessoas que convivem no ambiente que realmente ela tem que pensar no que ela consegue vender. Então, se mesmo no ambiente que você mora, você não conseguir vender um bolinho de pote, então faz os bolos de pote, vai para o bairro vizinho, sabe? Vai, coloca nas térmicas, sai vender e falar assim, ó, se você não consegue vender, você tem que fazer um cursinho de vendas, tem que fazer alguma coisa de vendas, porque é essencial também saber vender o produto, não só fazer. Uma outra opção que eu falo para as minhas alunas também é o que você pode fazer. Professora, eu sou zero, eu não sei vender, eu não sei cobrar, eu não sei receber, eu não sei nada, só sei fazer. Então quer dizer que você precisa do quê? Você precisa de outra pessoa que saiba vender. Então, não sei se é seu marido, não sei se é seu filho, não sei se é uma irmã, uma prima. Alguém precisa vir fazer parceria com você e vender para você. Porque às vezes a pessoa é ótima na produção, ela tem um trabalho maravilhoso, ela, né, impecável ali no trabalho, no sabor, mas ela não sabe realmente vender. E será que essa pessoa ela tem que ser desperdiçada? Eu acho que não. Eu acho que Sim, ela pode abrir os olhos e de repente ter uma parceria de alguém que venda para ela, por exemplo, né? Porque assim, esses dias eu estava assistindo um vídeo e falava exatamente sobre isso, a gente identificar qual é o nosso talento, né? Qual é o seu talento? Será que você é realmente bom só na produção? Ou será que você tem uma característica de empreendedor e pode abrir uma empresa ou pode vender? O que você é bom? Porque assim não vai te pesar, entendeu? Porque aquela pessoa que ela não consegue nem falar com outra pessoa, como é que ela vai vender? Isso é você obrigar uma pessoa que tem uma dificuldade, ela não vai ser feliz em fazer aquilo. Mas de repente ela ama fazer e ela produz e são maravilhosas. Então o que daria certo ali ela achar alguém para vender para ela? E aí é esse o segredo do sucesso, é fazer um negócio gostoso, bonito e saber vender. sim. Que bacana, Jaque. Você gostaria de deixar algum comentário aqui? Para a gente partir Ah, para a finalização, nós estamos aqui uhum, 44 minutos de live, deu para contar sim. a tua história. Então, se quer falar alguma coisa, deixar algumas considerações aqui. Ah, eu acho assim, ó, que para o foco, principalmente você está contando história de mulheres, né, empreendedoras ou que estejam aí sendo tocadas pela confeitaria, eu acho que para quem está principalmente querendo iniciar nessa área, é uma área que tem crescido muito, é uma área que independe, você pode ter uma profissão num horário e ser confeiteira no outro, né? Eu trabalhei assim também, mesmo trabalhando na empresa lá, eu chegava em casa à noite e ainda fazia as encomendas. Então, assim, você pode ter como uma renda extra, você pode ter apenas por hobby, porque realmente é prazeroso fazer. Então, se você gostar realmente de fazer doces, salgados, ou seja lá o que for na área da alimentação, vale a pena você investir em cursos, se preparar, né? Porque saber um pouquinho de técnica vai facilitar toda a sua vida, com certeza. Isso mudou muito a minha vida, porque eu já fazia, mas quando eu aprendi as técnicas, facilita muito. E vai em frente, tenha coragem, não se preocupe com o que os outros vão falar. Se você gosta, tem que gostar, gente. Para trabalhar com comida, tem que gostar. Acho que é o primeiro passo, né? E aí, você pode tanto fazer por hobby, agradar a sua família, porque assim, eu sempre falo também nos meus cursos que a confeitaria ela traz muita felicidade para as pessoas. Por quê? Você já viu alguém presentear um bolo? Tipo assim, eu te dou um bolo, ou eu te dou um bombom, ou eu te dou um doce, e a pessoa chorar, xingar na hora que você entregar? Eu nunca Não, vi. Já não. aconteceu com certeza. Então, eu acho assim, ó, pelo menos até hoje, todo mundo que eu levei um bolo, que eu presenteei, ou a pessoa, ai, que lindo, obrigada, e começa a elogiar e prova o bolo e fala, ai, que maravilhoso. E muitas pessoas vêm fazer o curso comigo, e eu imagino que com você também, às vezes está em um processo de depressão, né? E aí vem fazer o curso e depois fala, nossa, você acredita que tá me fazendo tão bem? Por quê? Porque você fazer um negócio bonito e gostoso e presentear e colocar na mesa para sua família vai te trazer elogios, vai te trazer coisas que a gente precisa, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que você fazer um bolo, fazer uma comida gostosa,
no mínimo que você vai ver nas pessoas é um sorriso. Tem pessoa que não elogia, mas pelo menos fica feliz, fica ali, ai, nossa, que delícia, ou comendo, tá feliz, é aquele ambiente gostoso. E a confeitaria traz isso, sabe? Para minha vida, traz essa felicidade e hoje o sustento para minha casa, né? Que se tornou realmente a renda principal, né? Então, a nossa renda principal é a confeitaria. Hoje eu dou só aula, né? Não faço mais encomendas. Mas eu já passei por todo esse processo aí de ter que ir de porta em porta vender até chegar até aqui. É maravilhoso. Eu agradeço muito pela tua participação, pelo teu esforço de ficar aí até mais tarde acordada. Muito obrigada, tá? Tô bem ansiosa para a gente se encontrar pessoalmente aí. Tenho certeza que Deus está preparando muitas coisas para você, para nós Com e para certeza. muitas mulheres que estão aí assistindo. Acreditem no seu sonho, né? Coloquem isso, visualizem as coisas, coloca, aí faz como a Jaque fez, a cartinha para Deus, que Deus atende mesmo, mas principalmente tem que ter fé, né? Porque Sim. se você que tem fé, acredite que na nossa vida nada é por acaso, né? Já que nem aquela paradinha para tomar água Sim. na amiga não é por acaso, né? Com certeza, né? A fé eu acho que é o principal para você conseguir, pelo menos para mim, para eu ter conseguido realizar tudo que eu realizei até agora, foi a fé, com certeza. A fé, crer que Deus está ali à frente, preparando tudo e não ter medo, né? Tem que ir mesmo sem medo, correr Enfrentar. atrás e enfrentar todos os problemas, né? Porque todas as profissões vão ter problemas. Com certeza, tudo tem o lado bom e o lado que precisa, né, que não é tão bom assim, mas quando a gente se encontra fazendo aquilo que te dá realmente prazer, as coisas fluem muito mais rápido, né? Uhum. Foi um prazer o bate-papo. Por mim, ficava aqui, ó, mais umas 2 horas. Davi já tá dormindo e tô tão longe, tô com saudade de todo mundo aí no Brasil, da minha família, dos meus alunos, dos amigos. Um beijo pra vocês, gente. Aproveitem aí que o Brasil é maravilhoso. Tô com muita saudade. Jaque, obrigada, beijo para você, sucesso para você e para tua família, tá bom? E vamos nos falando e até a próxima, vai acompanhando o nosso projeto aí com outras histórias, tá bom? Pode Fica com deixar que eu Deus, vou acompanhar. obrigada. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Obrigada para vocês que estão aí também nos acompanhando. E eu vou deixar essa live salva e fica aí até amanhã, 24 horas, para que vocês possam acompanhar. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus.